não como fogo de palha, mas sim como um coração, Senhor, que queima por Ti. Verdadeiramente um coração que clama a Tua presença, um coração que quer viver na habitação do Altíssimo, uma dependência, Pai, como nunca antes nós tivemos. Nos coloca debaixo da Tua unção, da forte e poderosa, em nome de Jesus o Cristo, Rei da glória. Submetemos a Tua assessoria, a Tua pastoria, a Tua querer, a Tua vontade, a Tua autoridade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não podemos fazer nada se o Senhor não fizer, Pai. O Senhor é mais do que bem-vindo. O Senhor é mais do que bem-vindo. Precioso e bendito Espírito Santo, faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que só os céus pode fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a graciosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Eu mudei um pouquinho até o selo da cadeira, né? Que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Acho que até... Por favor, senta ali para mim, por favor, para você me ajudar na hora que eu precisar passar para frente. Obrigado, Jesus. É só apertar na setinha, também ele já pula para o lado. Nós vamos estar falando, repita-se comigo, corrida de oração pelo tabernáculo. Amém? Uma corrida de oração pelo tabernáculo. Fala assim para o seu irmão: é possível orar por uma hora. É possível orar 60 minutos. Amém? É possível. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da glória. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 14. Obrigado, Jesus. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Obrigado, Jesus, tu és bendito. Marcos capítulo 14, versículo 32 está assim: então caminharam para o lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou. Vamos lá, igreja. Enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: a minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava, para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Verso 36. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: Estás dormindo? Não consegue vigiar nem por uma hora. Nem por uma hora. Amém? Aqui a gente já tem uma base, amém? Que fazia praticamente uma hora que Jesus se encontrava em oração. Obrigado, Jesus. E ele repetiu a mesma coisa por 3 vezes. Vamos colocar como se Jesus passasse 3 horas em oração e orando pela mesma coisa. Obrigado, Jesus. É possível. Eu gostaria que você abrisse comigo agora em Êxodo. Aqui é o nosso ponto de partida, Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26. Nós vamos estar falando a respeito do tabernáculo. Será que o tabernáculo foi algo da mente de Moisés? Foi algo que Moisés imaginou, inventou? O que significa, o que representa o tabernáculo? Em Êxodo capítulo 26, o verso 30 está assim: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo.
Então foi algo que Moisés viu, sim ou não, igreja? Sim. Aleluia. Agora abre comigo em Hebreus, capítulo 8. É muito importante nós entendermos na onde que Moisés viu esse tabernáculo. Em Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 5 está assim: esses servem num santuário, que é representação e sombra daquele que estás nos céus. É uma sombra daquele que estás no céu. Ou seja, o tabernáculo verdadeiro se encontra lá. Aleluia, Jesus. E Deus mostrou para Moisés exatamente o que ele queria. Assim como Jesus falou: Pai, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a vontade do Pai era trazer o tabernáculo aqui para a terra, sim ou não? Sim. E Deus mostrou para Moisés qual que era a vontade dele. Aí você vai entender essa corrida pelo tabernáculo. E você vai ver que é possível nós conseguimos orar 1 hora. E a pessoa fala assim: mas como é que eu oro 1 hora? É possível você conseguir orar 1 hora. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observar tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Ou seja, presta bem atenção naquilo que você está vendo, Moisés. Que você vai fazer exatamente o que você está vendo aqui no céu. O que eu estou te mostrando, você vai reproduzir aqui na terra. Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Obrigado, Jesus. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 5 está assim, ó: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Verso 6: e nos constituiu, repete comigo, reino e sacerdotes. Amém? O Senhor nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, o seu Pai. E Ele, portanto, sejam a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Aleluia, Jesus. Passa para mim, por favor. É muito importante, irmãos. Vamos começar desde o átrio. Obrigado, Jesus. O altar de bronze, desde o começo. É por isso que a corrida, amém, é pelo tabernáculo de oração. O altar de bronze, confissão. Repete comigo: confissão. Confissão. A primeira coisa que nós temos que fazer a iniciar a nossa oração é a confissão. A primeira coisa, nós temos que iniciar essa corrida com a confissão. E por que com a confissão? É muito fácil. Repita assim: pelo sacrifício da cruz. Pelo sacrifício da cruz. Abre comigo em 1 João, capítulo 1, verso 9. É muito importante você acompanhar, para que você entenda e fique bem claro para você. O altar de bronze, confissão. 1 João, as epístolas de 1 João, capítulo 1. Obrigado, Jesus. Agora, se você falar para mim: não, profeta, fica meio difícil porque eu não tenho pecado, aí é meio forte. Todos nós, irmãos, todos nós, quando chegamos aos pés da cruz, é o início, quando chegamos ao pé da cruz, confessamos porque nós pecamos olhando, pecamos vendo, pecamos falando, de várias formas, de várias maneiras. A gente sempre peca, porque quando a gente fala em pecado, né, a gente vai logo levar para um roubo, para uma traição, para um adultério, a gente já logo leva para esse lado. Obrigado, Jesus. Mas nem sempre é dessa forma. A Bíblia nos alerta que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Tiago capítulo 4. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele já está pecando.
Obrigado, Jesus. Então é muito importante, irmãos, a gente entender. Em 1 João capítulo 1, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Assim como Isaías ele dá início. Como que Isaías dá início? Ele já dá início confessando. Os primeiros 10 minutos, né? Que eu não estou aqui, amém? Os primeiros, não sei se dá para você enxergar bem, mas está 10 minutos ali, amém? Obrigado, Jesus. Os primeiros 10 minutos a gente começa confessando, a gente está dando início. Então nesse início a gente começa confessando os nossos pecados aos pés da cruz. Que quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Depois nós vamos adentrando um pouco mais no tabernáculo. A pia de bronze. Repete comigo, santificação. Na pia de bronze, a santificação. Abre comigo em Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Em Salmos capítulo 24, a partir do verso 4 está assim: aquele que tem as mãos, repete comigo, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, primeiramente os 10 minutos no início você confessou e o Senhor já perdoou os seus pecados. Aí você vai adentrando o tabernáculo, você vai para a pia de bronze. Aquele que tem mão limpa e coração puro, você vai lavar suas mãos. Era esse o procedimento do sacerdote. E o Senhor nos constituiu reino e sacerdote. Sim ou não? Sim. Porque nós acabamos de ler agora em Apocalipse capítulo 1, o verso 6. E não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Na onde? Na presença de Deus. Eu já testemunhei aqui uma vez, irmãos, que o Senhor, obrigado Jesus, tu és bendito. Eu já testemunhei aqui uma vez que o Senhor falou assim: você está mentindo. E eu já logo escandalizei, falei: Senhor, eu falei: estou me esforçando ao máximo, Senhor. Assim, para quem que eu estou mentindo? Para quem que eu menti? Você está mentindo para mim. Porque você está na minha presença. A sua boca está falando uma coisa, mas o seu coração é outra. Ou seja, eu sei o que está dentro, você está mentindo para mim. Aleluia, Jesus. Então por isso nós temos que começar com confissão. E depois fala: e não se entrega à mentira, nem age de falsidade. Ou seja, na presença de Deus, não age com mentira e não age com falsidade. Seja sincero. Aleluia. Confesse ao Senhor, fale ao Senhor. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus o seu Salvador lhe fará justiça. São mais 10 minutos. Você já orou? Repete comigo assim: 20 minutos. 20 minutos. Amém? Você já passou 20 minutos em oração. Você começou no altar de bronze, você confessou, representando a cruz. Porque o tabernáculo representa a cruz, representa a presença de Deus. Depois você foi para a pia de bronze, santificação. Aí você lavou as suas mãos. Aí o Senhor, olha o que o Senhor está falando, Ele vai te abençoar e vai te justificar. Aleluia, Jesus. O Salvador lhe fará justiça. Ele vai te justificar independente de qualquer situação. Por quê? Porque você está sendo verdadeiro. Obrigado, Jesus. E vamos adentrando mais um pouquinho ao tabernáculo. Já foram 20 minutos. Você passou muito, volta para isso. O candelabro. Obrigado, Jesus. O candelabro representa o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 14. O candelabro. Obrigado, Jesus. A qual as luzes ficavam acesas. Agora colocado o azeite. E esse azeite vem do Espírito Santo. A unção vem do Espírito Santo. O poder vem do Espírito Santo. Você já tem 20 minutos de oração. Em 1 Coríntios capítulo 14,
E o candelabro representa o Espírito Santo, verso 2. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Presta atenção. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então o seu primeiro culto não é aqui. Não começa aqui. O seu culto não começa aqui. Foi lido aqui pelos jovens. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo diante da presença de Deus, santo e agradável, porque esse é o vosso culto racional. Esse culto começa em casa. Esse culto começa em casa. Então o seu culto ao Senhor começa na sua casa. Você vai começar essa corrida pelo tabernáculo primeiramente na sua casa. Ou você acha que quando Pedro e João chegam ali ao templo, na porta formosa, e aquele homem fala assim: me dá uma esmola. E eles, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Isso aí é quem está na corrida em casa. Já passaram pelo tabernáculo em casa, e agora estão indo ao templo, a casa do Senhor, sim ou não? E era às 3 horas da tarde, ou seja, a famosa tarde da bênção. Aleluia, Jesus. Às 3 horas da tarde, Cornélio também orava às 3 horas da tarde, recebeu uma visitação de anjo. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Ou seja, irmãos, relacionamento, a comunhão, o tabernáculo, eles começaram a corrida em casa. Agora qual que é o próximo passo? O que a Bíblia manda, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, para a gente não parar, para a assembleia não parar de se, para a gente não parar de se reunir como assembleia, como costume de alguns. Então, ou seja, comecei em casa. Qual que é o próximo passo agora? João, agora vamos ao templo, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Já vem com fogo de casa, já vem aceso de casa, porque tem comunhão, porque vive todo dia na habitação do Altíssimo, desfruta sempre da sua proteção. O candelabro representando o Espírito Santo. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Então você começa, você ora por 15 minutos em língua. É aquilo que Jesus falou: não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Sim ou não? Sim. Esse poder, quando veio sobre os 120, eles começaram a orar em línguas, em idiomas. E todas aquelas pessoas começaram a entender: mas porventura esses homens não são judeus? Aleluia, Jesus. Irmãos, 15 minutos. Você está ali no seu quarto, você está ali na sua corrida, você começou. Confissão. O próximo passo, santificação. Aí você vai agora, candelabro. Aleluia, Jesus. Aí você fecha os seus olhos e você começa a orar em língua. Aí você começa 15 minutos de oração em línguas. Não entendo nada do que está sendo falado, a não ser que o Senhor interpreta para mim. Mas 15 minutos de você orando em línguas, o Senhor está te edificando. É algo tão forte. Isso é algo tão forte, irmãos. Esse dia eu tive uma experiência. Eu levantei para orar, assim como todas a madrugada, normalmente ali. E de repente, na hora que eu sentei ali e foi colocar os louvores, eu senti assim como Deus estivesse muito longe. Um sentimento estranho. Falei, onde estava normal, estava tudo bem. Um sentimento como se Deus estivesse longe, distante. Não entendi nada. Eu colocava um louvor, não ia, outro louvor, não ia. Aí eu coloquei o louvor. Eu me rendo. Para conhecer-te mais, eu me rendo. Quando eu comecei a colocar esse louvor, irmãos, comecei a orar em língua. Quando eu comecei a orar em língua, foi como se o Senhor arrancasse com a mão. Mas foi tão forte, tão poderoso, foi algo tão tremendo ali que eu falei: Senhor, não entendi. Mas de alguma maneira, irmãos, quando eu comecei a orar em línguas, eu não sabia o que eu estava orando, mas eu já comecei a me edificar. E seja o que for que estivesse tentando ali naquele momento, caiu por terra. Caiu por terra. Então isso é algo muito forte. Isso é algo muito forte. Eu falei: Senhor, isso é uma experiência, né, que o Senhor permitiu eu passar, porque eu não entendi. Ontem foi tudo normalmente.
né? Eu iniciei por orar, como eu iniciei todos os dias. Eu não entendi por que daquele sentimento ali estranho, como se Deus estivesse longe, distante. Irmãos, mas foi forte. E eu comecei a orar em línguas. Por quê? Eu comecei a me edificar. Não sei o que eu estou orando, não sei o que eu estou falando, mas a palavra declara que quando eu oro em língua, eu estou me edificando. Aleluia, Jesus. Então você já tem 35 minutos de oração. 15 minutos. Amém? O candelabro. Você já tem 35 minutos. Agora, pães da preposição. Aleluia, Jesus. O pães da preposição. Abre comigo em Romanos, que representa a palavra de Deus. O povo viveram no deserto o maná. E toda manhã, quando eles levantaram pela manhã, o maná estava ali, o pão estava ali, sim ou não? Sim. Mas nós recebemos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Aleluia. Jesus é o pão. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Pães da preposição. Romanos capítulo 10. Obrigado, Jesus. Em Romanos, o capítulo 10, o versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então quando você está nessa caminhada pelo tabernáculo, o que o Senhor está fazendo? Obrigado, Jesus. Isso, presta atenção, o Senhor falou assim: Moisés, olha bem esse modelo que você está vendo no céu, sim ou não? Sim. A gente leu Hebreus 8:5. Esse modelo está no céu, esse tabernáculo está no céu. É a vontade de Deus. Não é a vontade de Moisés, é a vontade de Deus. Eu vou trazer o que está no céu para a terra, e vocês copiem da mesma forma, Moisés. Aleluia, Jesus. E podia carregar. Obrigado, porque eles estavam sempre mudando de local. Mas hoje também a gente pode carregar, porque o Espírito Santo ele habita também dentro de nós. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, em todos os lugares. Então entende, irmãos. Aí você está adentrando no tabernáculo, aí você para e você vai ler a palavra. Assim como o próprio Deus ensinou para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, como eu estive com Moisés, eu sou com você, Josué. Seja forte e corajoso. Josué não estava acreditando. O próprio Deus falando, e mesmo assim não foi o suficiente, ele não estava acreditando. Aí o Senhor falou assim: faz o seguinte, Josué, medita na minha palavra dia e noite, e você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você empreender. O que o Senhor está falando assim? Ou seja, come, se alimenta desse pão, tá? Se alimenta dele, medita nele de dia e de noite. Ou seja, para que a sua fé venha aumentar. E nós vimos que a fé aumentou e muito. Porque Josué no capítulo 10 levantou a mão. A Bíblia fala que Deus nunca ouviu um ser humano como ouviu a oração de Josué. Josué levantou as mãos e parou o céu, o sol e a lua. O sol e a lua. Aleluia, Jesus. E eles venceram aquela guerra, venceram aquela batalha. Por quê? Porque ele se alimentou. Obrigado, Jesus, da mesa da preposição. Ele se alimentou desses pães. Então isso é algo muito importante, irmãos, porque o pão representa Jesus. Então aqui você já orou mais 5 minutos. Aleluia, Jesus. Você já orou mais 5 minutos. Você já se alimentou. Como eu já falei aqui, eu vou repetir. Você não precisa ler do capítulo 1 até o capítulo 3. Podia até chegar no 3 e já esqueceu tudo que você leu. Lê do 1 até o final, mas não inicie o 2. Lê o 1 completo. Não entendi. Relê de novo. Medita de novo. Mas se alimenta. Lê a palavra. Se possível, lê em voz alta. Lê em voz alta. Porque enquanto você está liberando essa palavra no mundo físico, você está sendo o primeiro a ouvir. Sim ou não? Sim. Libere. Obrigado, Jesus. Você já tem 40 minutos de oração. Não, volta. Isso. O incensário agora.
Obrigado, Jesus. 5. Volta mais um. Isso aí. Não, volta. Isso, segura. Isso, o incensário. A adoração. Abre comigo em Salmos, capítulo 100. O incensário, a adoração. Ele representa a adoração, ele representa a oração. Em Salmos, capítulo 100. Em Salmos capítulo 100, em Salmos capítulo 100, o versículo 2 está assim: rendei culto ao Senhor. Repete comigo: rendei culto. Vamos lá: rendei culto ao Senhor. Com alegria. E a Bíblia fala que é para a gente conservar a nossa alegria. É para a gente conservar a nossa alegria. Vinde a sua presença, repete comigo, com cânticos de louvor. Com cânticos de louvor. Aleluia. Onde você coloca o louvor, você adora ao Senhor. Você pode adorar em línguas, cantarolar em línguas também, como você também pode cantar com entendimento, um louvor que toque em você, que você gosta. Você adora ao Senhor. Obrigado, Jesus. Será que a gente consegue um trechinho? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Obrigado, Jesus. Apenas um trechinho. Gostaria que agora você, sentadinho mesmo, só feche os seus olhos. Só isso, tá? Só feche os olhos, por favor. E abra suas mãos. Você sabe, por favor, adore o Criador dos céus e da terra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Se ele não descer no seu quartinho, meu amigo, você ficar estirado no chão. Ah, o Senhor não aguenta. Não vai aguentar essa adoração, glorificando, exaltando a Ele. Você vai sentir o peso da glória do Senhor. Ali no seu quarto, no lugar secreto, você e Ele adorando a Ele. Você está adentrando ao tabernáculo dele. Esse tabernáculo não é terreno. Esse tabernáculo, ele é nos céus. Ele está nos céus. Esse tabernáculo, ele é original. Moisés apenas viu o modelo e Deus falou assim: só repete o que você está vendo, só faz o que você está vendo. Oh, Jesus. Bendito, Pai. É possível. Você já tem 45 minutos. A arca da aliança. Repete comigo: presença de Deus. Olha a trajetória
nós vamos vir até você chegar na Arca da Aliança. Isso, obrigado. Obrigado, Jesus. Abre comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 também. Está assim o verso 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Você vem batendo desde lá do começo. Desde lá do altar de bronze. Você vem batendo. Pois todo que pede recebe. O que busca encontra. Você está buscando até você chegar aqui, ó, na presença de Deus. Não é você chegar como Satanás, não. É chegar metendo o pé na porta. Deus, eu quero isso, eu preciso disso, estou com necessidade, está ruim para mim. Não é assim. Obrigado, Jesus. Não é você chegar dessa forma. Pede e recebe. O que busca encontra. E quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. É quando você chega lá, na Arca da Aliança, na presença de Deus, aí você começa a apresentar o que você precisa. A Bíblia fala que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar, mas Ele quer que fala. Tem pessoa que fala que é uma bênção, mas quando é para orar, a pessoa não tem palavra nenhuma, não consegue orar. Fala que é glória a Deus, aleluia. Mas como é que falta palavras na presença de Deus? Você chegou ali na Arca da Aliança, na presença do Pai. Aí você começa a falar com Ele. Pai, mas você já percorreu todo o tabernáculo. Você já veio praticando. Você já veio adorando. Você já veio buscando. Você já veio pedindo. Você já veio batendo. Aleluia, Jesus. Porque desde o começo, quando você começa a confessar, você já está pedindo. Você vem caminhando até chegar na Arca da Aliança, na presença de Deus. Você fala assim: Pai, está acontecendo assim, assim, assim. Eu preciso assim, assim, assim. Em nome de Jesus. Ah, irmãos, aqui é outra conversa. Aqui é outra conversa. Eu peço que você abre comigo mais um verso que está em João, Evangelho de João. Nem estava aqui, mas o Senhor pediu. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Todo mundo encontrou? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 está assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então hoje você está conhecendo uma vontade de Deus, que Deus manifestou essa vontade através de Moisés. Ele fez o tabernáculo da mesma forma que ele viu, o mesmo modelo que ele viu. Então aqui você está conhecendo o Senhor. Irmãos, aqui nós já temos mais 15 minutos. Ou seja, temos 60 minutos de oração.
Em outras palavras, temos 1 hora de oração. É possível. É possível. Obrigado, Jesus. É possível nós orar 1 hora. Não entramos a respeito de intercessão, não entramos a respeito de orar, mas eu creio que em nome de Jesus estamos dando início hoje a uma série falando sobre oração, principalmente nos dias que nós se encontramos, que são as primeiras dores de parto, e muitas situações já estão acontecendo. Obrigado, Jesus. Depois, irmãos, é muito importante que você revise, você assista o vídeo novamente, por isso que eu pedi para que gravasse. Obrigado, Jesus. Você assiste novamente. Se você não anotou, você anota na sua casa. Escreve numa folha. Aleluia, Jesus. Escreve numa folha. Ou colhe em algum lugar, ou você já deixa perto de você para que você não esqueça, até o tabernáculo ficar gravado no teu coração. Pula mais um, por favor. Não, volta. Isso. A cruz está aqui, ó. Tudo começa aqui, na confissão. Aqui tem todas as imagens que se encontram dentro do tabernáculo. Era isso aqui que o sacerdote fazia todos os dias. Todos os dias. Era isso aqui que o sacerdote fazia. E é o que nós temos que fazer todos os dias. O altar de bronze, a pia de bronze, o candelabro, os pães da preposição, o incensário, a arca da aliança. Aleluia, Jesus. É o que nós temos que fazer todos os dias, na nossa comunhão, no nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Jesus. Isso é algo muito forte. Eu espero que, através desse ensino, através dessa demonstração, pula mais um para mim, por favor. Obrigado, Jesus. Tem uma lupinha do lado aí, dá para aumentar um pouquinho mais. Tira do... Isso. Essa lupinha aqui, ó. Isso. Olha, tem um maisinho dentro dela. Isso. Aí. Aí. Não. Isso. Aqui, irmãos, ó. Uma demonstração aqui representando o sacerdote. O pátio. A pia. O altar do sacrifício. O candelabro. O altar do incenso. A mesa com os pães. E a arca da aliança. Era isso aqui que o sacerdote fazia todos os dias até chegar. E aqui ao lado está a cortina. Aleluia, Jesus. E não mudou. Não mudou. Quando nós iniciamos dessa forma, dessa maneira, porque isso está no céu, esse tabernáculo está no céu, você vai perceber que a sua oração ela vai mudar. Você vai perceber que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Obrigado, Jesus. Porque você não está praticando algo que Moisés imaginou, que Moisés veio na mente dele e ele quis fazer. Moisés fez algo que Deus abriu o céu e mostrou para ele aquilo que está lá nos céus. Amém? Dá glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte por essa palavra. Obrigado, Jesus. Tu és bendito. Obrigado, Pai. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Eu creio que aqui já dá para você iniciar todos os dias, né? Porque quando a gente vê fica mais claro, né? Muito importante. Eu fui passar essas imagens na internet, porque é muito importante também a gente ver, ajuda, né? A gente a entender. Eu poderia só falar, mas se eu falasse talvez ficaria vago para você. Então você vendo fica mais claro, é mais visível, você consegue entender melhor. Eu creio que você conseguiu entender e compreender bem, sim ou não? Obrigado, Jesus. É possível orar 1 hora. Sim, Pai. Se coloque em pé em nome de Jesus.